Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito este desafio para o valor local. Há 16 anos atrás, quando a senhora era candidata, estava eu numa outra estação emissora. Deu-me, se calhar, das suas primeiras entrevistas enquanto futura autarca, na altura. Já lá vão 16 anos. Estava aqui a Ponte Marechal Carmona em construção. Dizia-me a senhora Presidente que acreditava naquela obra que tinha sido feita até pelo seu antecessor. Ainda acredita? Não era a ponte que estava em construção. Não, Estava a terceira via da ponte que estava em construção. Continuo a acreditar, aliás, o dia-a-dia prova que valeu a pena fazer aquela aposta. Não só porque o número de acidentes diminuiu substancialmente, como ganhou fluidez. Portanto, valeu a pena. Como aquela obra, outras eram precisas em Vila Franca de Xira, outras foram feitas também. O que é que destacaria destes 16 anos? Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em criar aqui destaques na medida em que foram muitas coisas. Mas, no entanto, posso dizer que, desde logo, todos os equipamentos construídos na área da saúde que culminaram com o hospital, do novo hospital, são daquelas que mais diretamente contribuíram para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. E nesse quadro nós construímos 9 centros de saúde em todas as freguesias do Concelho de Vila Franca de Xira, que já anteriormente o tínhamos. Daqui escolhemos Calhandris, Sobralinho, São João dos Montes e Cachoeiras, mas todos os outros ganharam novas instalações. E isso fez uma mudança substancial na prestação de cuidados de saúde aos utentes. Diria, portanto, que a saúde foi uma grande preocupação dos seus mandatos. Foi uma das prioridades do meu mandato, é que se associou à educação. É óbvio. Porquê? Porque na realidade a educação é também uma aposta no futuro e por isso melhoramos as escolas e vamos com certeza continuar nessa senda criando novos equipamentos. Como nem tudo é perfeito, aliás, o mundo é muito imperfeito e os homens e mulheres também, nós temos aqui algumas situações não resolvidas, desde logo as obras da Parque Escolar. E o caso de Via Longa, que necessitava de umas novas instalações, bem assim como o caso da Escola Gago Coutinho, começou as obras e não acabou. Nesse quadro, nós continuamos, até ao fim deste mandato, a insistir por compromissos por parte do Governo em que isso aconteça e vamos continuar depois a fazer o mesmo trabalho se não os conseguirmos até essa data. Estamos aqui num sítio emblemático, o Jardim Constantino Palha, foi também alvo nos últimos anos de uma grande requalificação e podemos ver que está com mais vida do que anteriormente. Esta também foi uma obra importante dos seus mandatos. Quer dizer, aquilo que é a recuperação da relação das pessoas com o rio foi, na realidade, uma aposta em grande parte conseguida. Nós, neste momento, temos cerca de 8,5 a 10 km de frente ribeirinha reabilitada. Claro está que ainda faltam fazer outras zonas e no futuro o que o Partido Socialista vai, e quando digo vai, digo porque estou confiante nos resultados eleitorais do próximo dia 29, mas vamos trabalhar para que seja possível recuperar a frente ribeirinha na Vala do Carregado, Castanheira do Ribatejo, que já teve inicialmente uma intervenção, mas que depois foi alvo de vandalismo e tudo mais e necessita de voltar a ser pensada e trabalhada. E vamos também tentar potenciar a ligação do rio da Alverca, em Alverca, que não tem sido fácil por causa das condicionantes que pesam sobre o território e das condicionantes, desde logo, no que diz respeito às servidões aeronáutica e militar. E depois também no Sobralinho. O Sobralinho tem um anseio que é absolutamente legítimo, que é de recuperar a sua praia fluvial, e o que eu penso que é muito interessante e que tentaremos no próximo quadro conseguir obter meios para o fazer. Como está a dizer, estão também, entre aspas, alguns recados para o próximo Presidente da Câmara, seja ele socialista ou não. Aliás, seja quem for, embora eu confie que ele seja socialista, eu terei o cuidado de transmitir aquilo que são as pendências de um mandato para o outro. Não aconteceu isso comigo. Eu quando cheguei, caí ali, ninguém esperava que chegasse e então nada me foi dito. Não será esse o meu comportamento, independentemente da pessoa
que vier a assumir a presidência da Câmara Municipal. E é importante, de facto, falar no que encontrou há 16 anos atrás. Naturalmente, estamos a falar a níveis de desenvolvimento bastante diferentes. Entrou-se alguns quadros comunitários que ajudaram bastante ao desenvolvimento da cidade e do concelho de Vila Franca de Xira. Mas quando entrou há 16 anos, qual era o quadro que encontrou nessa altura? Era completamente diferente, porque também aquilo que era a posição da CDU à frente dos destinos de Vila Franca de Xira era diferente. Considerava que o quadro comunitário, quer dizer, tinha um interesse mais relativo. Eu considero que o quadro comunitário ajudou a mudar a face do concelho e que a maior parte das responsabilidades eram do governo e por isso nós não tínhamos que fazer nada. Esse não foi o meu entendimento, o entendimento do Partido Socialista, e ao longo destes 16 anos aproveitámos todas as oportunidades. Inclusivamente, substituímos-nos no terreno em relação a fazendo obras que eram da competência do governo, e neste caso governos que foram do PSD e do Partido Socialista, antecipando a solução, beneficiando as pessoas e vindo depois a ser ressarcidos de dinheiro. Por exemplo, posso dar um exemplo, ainda não consegui, mas que é deste quadro e simplesmente ainda não aconteceu, porque o Governo, invocando dificuldades económicas, não assume o compromisso. É o caso das novas instalações da PSP Vila Franca de Xira. Obra que temos lutado há muito tempo, que encontramos finalmente um entendimento entre a PSP e a Câmara e que apresentámos uma proposta no sentido de vir ocupar as antigas instalações da GNR. Um sítio agradável, emblemático no concelho e que satisfará as necessidades da PSP. Das últimas conversas que com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, me atendeu muito bem, é certo, solicitou-me que definisse pela via de um estudo prévio aquilo que seriam os custos desta obra. Nesse momento estaria disponível para equacionar um entendimento. Estamos a tratar desse trabalho, que era um trabalho que cabia ao GEPI e não à Câmara. Estamos a tratar desse trabalho e vamos, porque queremos realmente resolver mais um problema. Mas tem sido esta a nossa atitude e isso tem feito a diferença. Considerar que todos os problemas das pessoas são problemas dos responsáveis da Câmara, desde logo meus problemas. Isso às vezes torna o cargo um bocadinho pesado, mas também que se conseguem com isso muitas soluções. Considera também uma vitória a questão das fábricas aqui do arroz, aqui perto, que vai ser a futura biblioteca. Exatamente, nós vamos ter a oportunidade ainda este mês de fazer aquilo que na área da construção civil se chama o pau de fileira, porque vamos chegar ao fim da estrutura. Em março nós teremos, não tenho dúvidas, a inaugurar a nova biblioteca. Este tem sido, de resto, um mandato um bocadinho mais, digamos, sobressaltado. Houve uma coligação inicial com o PSD, se não me engano, que depois a Sra. Presidente acabou por retirar os pelouros e eles saíram, neste caso, do Executivo em funções. Foi um marco negativo neste mandato? Lamento que tenha isso acontecido, quer por duas razões claras. Pelo respeito pelas que as pessoas me merecem, mas eu sou uma pessoa de compromissos muito firmes e quando os compromissos não são cumpridos, há que tomar decisões. E mais vale uma má decisão do que decisão nenhuma. Está arrependida? Não, não estou arrependida. A prática veio a dar-me razão e nesse sentido eu considero que, embora lamentando, fiz o que tinha que ser feito. Ainda vamos falar de algumas coisas que marcaram o seu mandato, mas gostaria de falar um bocadinho de si. Há 16 anos atrás, a pessoa... Há 16 anos atrás, a Presidente, não era Presidente, mas já tinha passado por cargos na Junta de Freguesia, era deputada na Assembleia da República pelo Partido Socialista. Não sei se tinha a intenção de alguma vez ser Presidente da Câmara. O que é que mudou na sua vida familiar? Quer dizer, nestes 16 anos, muita coisa mudou na minha vida familiar. Ainda bem, ainda chego ao fim destes mandatos com família. Era difícil. É uma tarefa difícil, verdade? Mas isso tem muito a ver com o mérito do meu marido, pela paciência e pela compreensão. Mas também quero dizer que estas coisas só se podem fazer com um forte entendimento. E o meu marido foi autarca durante muitos anos, aliás, chegamos a estar em bancadas diferentes, litigando em simultâneo, mas... litigando um contra o outro ou não? Também. Quem é que ganhava? Quer dizer, umas vezes ganhava um, outras vezes ganhava outro. Mas dizer que ao longo destes anos
o tempo para a família foi muito pouco, porque são cargos de uma grande exigência e eu também não sou muito equilibrada na divisão dos tempos. É para fazer e tem que se fazer e, portanto, é uma missão. Estava mais tempo na Câmara ou em casa? Na de Câmara, claramente. Era a sua segunda casa? Não, era a minha primeira casa. Primeira, exato. Exatamente, não tinha lá banheira, não tomava banho, não tinha lá cama e não dormia lá, mas era só isso. Em média, podemos dizer quantas horas é que estaria? Sim, ainda hoje eu estou na Câmara em média 12, 13 horas. Portanto, cheguei a estar 16 horas, 20 horas. Chega com família, já não é mau, mas uma coisa que... Um neto. Um neto? Um neto pelo caminho de uma nora. Portanto, houve coisas muito positivas no meio disto tudo. Muito positivas mesmo. E o meu neto sabe a Câmara, referencia as coisas e até já tem opiniões políticas. Por acaso não me agradam. E qual é a idade do seu neto? O meu neto tem 5 anos. Já tem opiniões políticas? E não me agradam. Tem que fazer alguma coisa para isso, não é? Quer dizer, se calhar, por aqui perco-me na mesma como perdi com o marido e com o filho. Estes 16 anos, naturalmente, com algumas dificuldades na sua vida familiar, como diz, o que é que mudou? Deixou de cozinhar? Porque eu sei que continua a vir às compras. Eu adoro ir às compras. Aliás, o espaço dos mercados são normalmente espaços difíceis para os políticos. Portanto, faz concorrência ao Paulo Porto. Não é o meu caso. Eu adoro ir aos mercados e tenho com todas as pessoas que por ali circulam uma relação muito próxima. E no caso do mercado de Vila Franca de Xira, muito mais próximo. Tenho ali muitos amigos e certamente, se a vida permitir, mas eu não sei exatamente o que será o amanhã, eu espero ganhar aqui algum tempo para mim própria. Quando diz ganhar algum tempo para si próprio, não me diga que vai abrir uma banquinha no mercado de Vila Franca. Não está previsto. Essa parte não está prevista. Mas é responsável pela reorganização de todo aquele espaço? Sou, também. Só tenho pena é que a filosofia do mercado seja hoje muito diferente daquela que era há 30 anos atrás. Mas também as condições de vida das pessoas mudaram muito. A vida é muito agitada, é muito, diria eu, estressante. As pessoas precisam de fazer compras fora de horas e há espaços em que a oferta a 10 horas dá a resposta muito mais pronta. E quando se trabalha, e tem que se trabalhar muito, e se trabalha fora da localidade onde se reside, estas coisas têm também efeitos nesses próprios locais. É o que acontece com o mercado de Vila Franca de Xira, o que acontece com parte do comércio. Eu acho que devia de haver aqui um rasgo por parte dos comerciantes das diversas áreas, de modo a criar horários diferidos que dessem melhores respostas às necessidades das pessoas. Esse entendimento vai faltando? Vai faltando. Porque também os próprios comerciantes são exigentes em relação à sua vida. E se calhar estarem abertos às 8 da noite ou às 10 da noite, acham que não vale a pena. Eu não tenho bem a certeza. Porque aquilo que eu sei é que o comércio de proximidade é muito mais interessante para o cidadão do que um grande comércio onde ninguém se conhece. E haver num lugar de hortaliças, por exemplo, e frutas, alguém que guarda os grelos, que até os pode arranjar, que quando há uma fruta especial e que sabe que o cliente gosta, tem o cuidado de avisar e tudo mais, isto faz a proximidade. E nós hoje começamos a ver o aparecimento de pequenas lojas, estamos a voltar às mercearias de bairro, que têm um conceito novo, chamam-lhe gourmet, é uma coisa fina, mas é de proximidade. E é isso que interessa. A pessoa gosta de saber que o Sr. José da mercearia se lembra dela e a atende com atenção. Essa questão baralha um bocadinho às vezes as pessoas que vêm só fazer as compras de vez em quando. Encontram os supermercados fora da cidade abertos, chegam à cidade, as lojas estão fechadas, lá está, pelos horários que são implantados pelos próprios empresários. A Câmara Municipal facilita de alguma forma esse tipo de horários mais flexíveis? Em absoluto. Portanto, qualquer solicitação é sempre aceita. Isso também foi um ponto de honra dos seus mandatos? Exatamente, porque, e aqui em colaboração com a própria Assis, nós percebemos cedo que alargando horários servíamos melhor. E a Maria de Luz Rosinha ia às compras depois das horas de serviço da Câmara? Eu quero dizer, eu sou um pouco o exemplo negativo do que a sobrecarga de horário às vezes provoca. Chegar a casa e não ter pão, e já não ter sítio onde comprar, ir ter que comprar pão à bomba de gasolina, chegar a casa a querer leite e não haver leite. Porquê? Porque à frente está o serviço público. Destes 16 anos, arrepende-se de alguma coisa? Arrepender-me não será o termo, mas
há sempre coisas que nós pudéssemos corrigiríamos. Agora não me lembro nenhuma já. Mas de qualquer maneira também lhe quero dizer, cometi erros como toda a gente. Mas se os cometi, foi sempre no pressuposto que estava a fazer o melhor. E nesse sentido, só posso é reconhecer que eventualmente haveria outras soluções para algumas das coisas menos bem sucedidas. Agora tenho que dizer que o balanço é claramente positivo. Acusa-na de ter um ritmo frenético. Nós, jornalistas, quando acompanhávamos as visitas, a Presidente ia lá à frente e nós, estafados cá atrás. Sabe disso? Mas quero dizer, o ritmo também provém da necessidade. Eu gosto muito de andar. Sou do signo Touro, signo Terra, planeta Terra, e isso faz muito bem à alma. Se eu estiver um bocadinho estressada e sair à rua e andar, passa-me 5 minutos e já me passou. Em 5 minutos a Presidente encontra-se com 500 pessoas. Mas isso também é muito bom. O que é mais aborrecido são as centenas de assinaturas que eu tenho que fazer por dia, dos despachos, os papéis que tenho que ler, da atenção que tenho que ter. Agora, falar com as pessoas, ouvir o que elas precisam, ajudar a resolver os problemas é a parte melhor. E o futuro de Maria Luz Rosinha? O futuro, eu só peço a Deus saúde para me ajudar a várias coisas. A aproveitar a minha família e a continuar a fazer alguma coisa, porque eu acho que nós temos sempre uma missão para cumprir. Aos 65 anos, não pensa na reforma? Quer dizer, a reforma é uma coisa, quando nós dizemos reforma, às vezes até parece que é um bocadinho negativo, que as pessoas reformam-se, não fazem mais nada. Nós podemos falar de reforma naquilo que é o aspecto financeiro. Eu diria que estou disponível para fazer muita coisa, desde que não seja para perder muito dinheiro. E perder muito dinheiro é gastar muito dinheiro com essas coisas. Agora, não preciso também de ganhar muito dinheiro. Via-se, por exemplo, no Governo, como Ministra, Secretária de Estado? Os governos hoje não são muito interessantes. Ser autarca é muito melhor. Não são muito interessantes, por exemplo, pelo facto de estarem muito distantes das pessoas. A maior parte dos nossos governantes está longe da realidade. E nesse contexto, tudo se dificulta. As autarquias estão muito próximas das pessoas e por isso mesmo, nas horas de grande dificuldade, como aquelas que as nossas famílias têm vivido, é às autarquias que as pessoas recorrem. E ainda bem. E por isso mesmo também, os autarcas estão disponíveis para assumir mais responsabilidades, desde logo na área social. Nós temos vindo nos últimos anos, infelizmente, por força de circunstâncias negativas, a assumir responsabilidades que não temos como competência. Mas sabemos o que é que se passa e não podemos ser indiferentes. No futuro, vale a pena reequacionar tudo isto e vale a pena que essas competências da intervenção social sejam dos municípios. E aí nós estaremos à vontade para ajudar de uma forma clara e inequívoca. Só um pequeno exemplo que as pessoas desconhecem. Eu, por exemplo, Presidente da Câmara, não posso, numa situação de pessoa com fome, não posso decidir entregar um cabaz de alimentos. Incorro em perda de mandato e cadeia. Posso pagar da minha algibeira. Agora também não é isso que me deve ser exigido, isso eu faço em circunstâncias particulares. Agora, em circunstâncias formais, em tantos momentos de exigência, nós temos que triangular pela via de uma instituição, porque não podemos resolver o problema no imediato, pela via direta, como seria natural. Quem tem fome na hora. Mas uma das coisas que eu gostaria de perguntar, e uma vez que entregou agora casas há pouco tempo, é se ainda há uma grande lista de espera no conceito de Vila Franca. Nós, neste momento, não temos isto por lista de espera. Temos conhecimento de muitas necessidades, mas fazemos concursos para a atribuição das habitações. E na próxima quarta-feira nós vamos aprovar a abertura de mais um concurso para se fazer entrega de casas ainda este ano. E esta tem sido também uma política muito complicada no Conselho, a atribuição de casas, pela ausência das mesmas. Claro, mas não, eu diria que não é exatamente pela ausência das mesmas. Tem sido por alteração de regras em relação a programas de recuperação de habitação municipal. E aqui lembro que nós tínhamos um contrato estabelecido com o anterior governo, que neste mandato já, com este governo, e foram retirados os meios ao Iru, e como tal, o acordo caiu por terra. Portanto, significa que o acordo quer... Significa que nós perdemos mais de meio milhão de euros de apoio à recuperação de habitações. E por isso temos que investir do nosso próprio dinheiro.
mas como é necessário fazer, é isso que vamos fazer. Há uma coisa, pelo menos, que a oposição não acusa e que toda a gente aponta como um feito, que é o facto da Câmara Municipal ter uma saúde financeira muito significativa nesta altura do campeonato. Isto conseguiu-se com o seu feitio, com a sua maneira de trabalhar, com os seus colaboradores? Assim, é um misto de tudo isso. Portanto, eu tenho uma apetência clara para a gestão financeira, vim de uma empresa privada onde tinha que gerir essas coisas, onde tinham que se garantir os salários todos os meses aos trabalhadores, e nesse quadro cheguei ali e percebi muito bem que estamos no jardim e temos o comboio, também é uma particularidade de Vila Franca. Percebi que não havia, no que diz respeito, atenção, e aqui cabe esclarecer, eu quando cheguei à Câmara Municipal não encontrei nenhum desequilíbrio financeiro. Encontrei foi aquilo que era uma falta de informação completa, de tratamentos, documentos, isso tudo. Não havia sequer a prática de cabimentar antecipadamente. Ora, isso hoje é impossível. Mas também, há 16 anos atrás, o orçamento da Câmara Municipal, por razões que eu já hoje invoquei, falta de colaboração com de ligação com os governos, falta de apoios comunitários, falta de tudo isso, era metade daquele que é hoje. E nesse contexto, as coisas mudaram muito nestes 16 anos. E mudaram muito e criaram-se mecanismos que hoje garantem uma informação diária, se necessário, daquilo que é a situação financeira. Nós não temos dívidas a terceiros. Ficou muito claro que os pagamentos às empresas e desde logo às pequenas empresas são fundamentais fazerem-se até antes dos prazos, porque isso garante também os pagamentos dos salários por essas pequenas empresas aos seus trabalhadores e significa que garantimos emprego para muita e muita gente. E nesse contexto, isso é uma satisfação clara, que nós aparecemos sucessivamente nas primeiras posições do ranking, quer da situação financeira, quer do cumprimento dos menores prazos de pagamento, quer da independência de receitas externas, quer outras coisas assim. Há pouco que durante este tempo que aqui esteve na Câmara e que terá em breve uma festa de homenagem, disse-me que passou por vários governos. Lembro-me de uma inconfidência que teve com os jornalistas, que tinha ficado, digamos, lamentável a forma como o António Guterres tinha saído de cena. Ainda hoje mantém essa ideia? Mantenho rigorosamente a mesma ideia. Eu tinha uma grande afetividade em relação ao António Guterres e acho que as pessoas nunca devem virar as costas aos problemas. Até ao dia de hoje não sabemos exatamente, nem eu, nem os portugueses, quais foram as razões que levaram a sair naquela noite, a anunciar a saída naquela noite, que até era de eleições autárquicas e que nós em Vila Franca de Xira acabávamos de ganhar a maioria absoluta. Chovia muito e a nossa alegria foi completamente toldada por aquele balde de água fria, a juntar à chuva, que nos veio do anúncio da sua demissão. E ainda hoje mantenho a mesma opinião. Acho que ele perdeu uma grande oportunidade. Infelizmente, outros políticos de outros partidos tiveram em momentos seguintes a mesma atitude, virar as costas às coisas ao país e ir-se embora. Acho que hoje o António Guterres tem um papel realmente à sua medida, da sua personalidade e da sua vontade de fazer, que está a fazer muito bem, mas tem o esclarecimento para dar a Portugal. Acha que ele seria um bom candidato à presidência da República? Acho que sim, mas acho que seria uma perda para a ONU na tarefa que hoje está cometida. E o José Sócrates? Qual é o futuro político de José Sócrates? Espero que seja um grande futuro político. Como foi a sua relação com este primeiro? Muito musculada, mas muito conseguida. Graças a ele, Vila Franca de Xira teve investimentos que dificilmente teria noutro contexto. Consta que eram dois teimosos. Somos dois teimosos, mas a teimosia também é boa, principalmente quando tiver como objetivo resolver os problemas. Com João Barroso? Como é que foi a sua... Não tive relação nenhuma. Não houve tempo, exatamente. Foi de súbito. Relativamente a Pedro Passos Coelho? Quero dizer, é muito simpático quando me encontra. Um ou outro ministro com quem tenho que contactar e posso aqui realçar alguns casos. O Sr. Ministro da Administração Interna, o antigo Secretário de Estado do Orçamento, pessoa com quem trabalhei muito, tive o gosto de trabalhar muito, discutir posições daquelas que eu considerava que prejudicavam os municípios e em algumas ele concordava. Vamos ter uma nova lei das finanças locais, uma lei extremamente penalizadora para as autarquias. Penalizadora, os anos que se aproximam são anos difíceis, percebemos que é uma lei que pode ser condicionada em cada orçamento de Estado que chega
e isso vai introduzir novas dificuldades. Depois, ainda hoje, tenho relações fáceis com o Governo e, nesse sentido, acho que cada um de nós faz o seu papel e tem é que convergir. Já agora, na próxima terça-feira, teremos o Ministro da Educação para inaugurarmos a escola Pedro Jacques Magalhães, que é mais uma vez uma obra que reflete a disponibilidade do município de Vila Franca de Xira para se antecipar, adiantar dinheiro que o Governo não podia fazer e resolver um problema. Mais uma vez vai receber esse tema mais tarde. Exatamente, mas os alunos vão ter uma escola nova mais cedo. Passando do plano ministerial para os seus colegas aqui das câmaras municipais. Começaríamos pela Câmara de Azambuja. O Presidente Joaquim Ramos renunciou, felizmente está de regresso a casa. Como é que eram as relações com o Presidente Joaquim Ramos? Excelentes, somos amigos, lamento imenso aquilo que aconteceu. Foi por ter renunciado que lhe deu aquela coisa. Portanto, já estava descansado, descomprimiu e deu-lhe aquilo. Mas estou a brincar. Com os meus colegas presidentes, tenho uma excelente relação, independentemente, à exceção de um casinho, independentemente de serem ou não serem do Partido Socialista. E vamos falar desse casinho? Podemos falar. É o Presidente da Câmara da Ruda que até aos dias de hoje não honrou os compromissos com o município de Vila Franca de Xira por causa das obras dos acessos ao hospital. Porquê? Porque tem um parti-pris e um diferente com a ARS, com o Governo, que por acaso é do partido a que ele pertence e, olha... Portanto, a Câmara Municipal da Rua dos Vinhos deve dinheiro à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Também aí nós estamos a adiantar o nosso dinheiro. Adiantámos a todos, mas os outros estão a pagar. Falando aqui de Benavente, há uma boa relação? Exatamente, exatamente, mas Você encontra uma relação provavelmente das compras. por aí. Ele vai mais à pesca, não é? É mais à pesca. Peixe. Certamente, quando nos encontrarmos, teremos muito gosto em falar. Finalmente, mas não por menosprezar, mas exatamente uma questão de escala, os seus municípios, que terá a dizer aos seus municípios na hora da despedida deste cargo, uma vez que também não integra qualquer tipo de listas neste momento, mas que naturalmente vai vê-los por aí, vai continuar a ser a Presidente. Pois essa frase de vou andar por aí é uma frase que tem uma conotação, tem um autor. Não será o meu caso, mas seguramente é este. Cumpridos 16 anos à frente do município de Vila Franca de Xira, o que eu tenho para dizer aos meus municípios é que, como eles sabem, eu me esforcei ao limite do possível. Se há coisas que ficaram por fazer, é como na nossa vida, haverá sempre, porque isso também permite continuar a sonhar e a batalhar para que as coisas aconteçam. Lamento se nem todas as decisões agradaram a todos, mas isso não é possível. Agora uma coisa é certa, eu continuo disponível, como até aqui, para os ouvir e tentar ajudar em tudo o que seja à minha disposição.